Olá, meus caros. Aqui quem vos fala é o Corvo. E hoje, mais uma vez, no tópico de mitologias, vou falar mais um pouquinho sobre Yokai. Dessa vez, dando maior destaque às animações no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, que foi um caminho o qual tornou propício novamente uma aproximação das novas gerações, dos jovens japoneses com os mitos e principalmente as simbologias e significações dos yokai, das crenças populares dos seus antepassados. As animações tiveram um papel muito importante nisso e fizeram, digamos, uma pavimentação, uma nova estruturação, um caminho para que as mais novas gerações se conectassem com as crenças dos seus antepassados. Muitos autores antigos começaram a ser revisitados e alguns novos também começaram a aparecer. E aquilo que já era comum na vida dos japoneses, no seu cotidiano, os japoneses mais antigos, voltou a povoar dessa maneira o imaginário da sociedade dos jovens japoneses no pós-guerra. Como sempre, a referência para esse tópico será o livro The Book of Yokai, do Michael Dylan Foster. Vamos então para a apresentação. Animações do pós-guerra e o boom yokai. Animando nostalgia. Mizuki Shigeru. A Nagita registrou o yokai como uma parte crítica da imaginação cultural japonesa, mesmo quando a nação estava embarcando na terrível calamidade da Guerra dos 15 Anos, 1931-1945. Durante a segunda metade do século XX, enquanto o Japão se recuperou da devastação da guerra e entrou em um período de rápida expansão econômica e crescimento industrial, yokai assumiu outro papel significativo. Yanagita os colecionara como relíquias de um Japão desaparecido. Agora eles estavam infundidos de nostalgia, como ícones de um Japão mais inocente antes da guerra que já havia desaparecido. O indivíduo mais responsável por tornar yokai relevante durante este período foi o artista de mangá e anime Mizuki Shigeru. Ao contrário de Yanagita, Mizuki não é geralmente caracterizado como um estudioso. Ele é um ilustrador e contador de histórias criativo, que habilmente mistura história e folclore com invenção e imaginação para produzir narrativas atraentes e personagens memoráveis. Mizuki foi profundamente influenciado por Yanagita, Sekien e outros estudiosos e artistas que vieram antes dele, mas no fim foi o mangá e anime de Mizuki que mais transformou o yokai indescritível do folclore em personagens da cultura popular contemporânea e meios de comunicação. A série de mangá mais importante de Mizuki, que já existe há meio século, é chamada Gegege no Kitaro. Não só os personagens desta série são famosos no Japão hoje, mas também o próprio Mizuki é uma personalidade bem conhecida. Em 2008, sua esposa, Mura Nonue, publicou um relato autobiográfico de sua vida em conjunto chamado Gegege no Niobo, esposa de Gegege, que foi transformado em uma série televisiva matutina em 2010 em um longa-metragem, Suzuki Takushi. Desde os anos 1990, a cidade natal de Mizuki, Sakai Minato, na província de Tottori, foi desenvolvida como uma atração turística com um museu dedicado ao trabalho de Mizuki, juntamente com a Mizuki Shigeru Road, uma rua comercial com mais de 130 figuras de yokai de bronze. Em suma, Mizuki é uma personalidade conhecida nacionalmente, e seus personagens yokai animam o Japão contemporâneo. Mizuki nasceu Mura Shigeru em 1922. Apesar de sua família ser de Sakai Minato, ele nasceu na cidade de Osaka, onde seu pai estava trabalhando e se mudou para Sakai Minato com sua mãe um mês depois.
Ele escreveu nostalgicamente sobre sua infância nesta pequena cidade portuária e, particularmente, sobre uma velha chamada Nonomba, vovó Nonom, que cuidava dele quando seus pais estavam ocupados. De acordo com as memórias de Mizuki, Nonomba estava bem informada sobre o mundo yokai, e foi através dela que ele foi primeiro treinado nas coisas misteriosas que residem ao seu redor. Durante a Segunda Guerra Mundial, Mizuki participou de um combate com a infantaria japonesa perto de Rabaul, em Papua Nova Guiné, onde perdeu o braço esquerdo. Escreveu comoventemente sobre seu tempo no serviço militar, sobre suas lutas como soldado desajeitado e sobre sua quase morte devido a ferimentos e doenças nos trópicos. Enquanto ele parece ter desprezado a maioria de seus oficiais superiores, ele retrata os nativos de Rabaul com muito carinho, como verdadeiros amigos que cuidaram dele quando ele estava doente e sofrendo. Depois de voltar ao Japão, Mizuki estudou na Escola de Arte de Musashino e trabalhou como ilustrador de kamishibai, mostras de cartão fotográfico, de 1950 a 1957. Entre 1957 e 1965, ele escreveu e ilustrou o mangá Kashihon, mangá barato produzido e disponível através de uma pequena taxa de aluguel em lojas em todo o Japão. Seu primeiro sucesso crítico veio com a publicação da revista de 1965 de Terebi-kun, a história de um menino que entra em televisões para participar do mundo além da tela. Terebi-kun recebeu o 6º prêmio Kodansha Jido Manga Award e levou Mizuki ao mundo mais lucrativo da publicação de mangás de revistas. Foi como um artista kamishibai, em 1954, que ele criou Kitaro, o garoto encantador yokai que se tornaria seu personagem característico. A produção original chamava-se Hakaba Kitaro, Kitaro do cemitério, um título que Mizuki reteve, com pequenas variações, até que a sua bem-sucedida série de 1968, Hakaba no Kitaro, se tornaria um anime para a televisão. Os patrocinadores da versão televisiva estavam preocupados que ter um cemitério no título não seria bom para os negócios. Então Mizuki mudou para Gegege no Kitaro, um título derivado de seu próprio apelido quando criança, Gege, ou Gegero, uma pronúncia errada de Shigeru. Gegege no Kitaro tornou-se o título do primeiro anime, e subsequentemente o título do mangá. Em certo sentido, este momento também marca a invasão do mundo da mídia japonesa do pós-guerra pelo yokai de Mizuki. O anime em preto e branco funcionou até 1969, seguido por séries sucessivas em cores: 1971-1972, 1985-1988, 1996 a 1998 e 2007 a 2009. Houve também um filme de ação dirigido por Motoki Katsuhide, videogames e até mesmo uma nova série de anime baseada em uma versão inicial do Hakaba Kitaro. Através dessa habilidosa promulgação em uma ampla gama de mídias, os distintivos personagens yokai de Mizuki se tornaram parte da imaginação popular de crianças e adultos no final do século XX e início do século XXI. Devido a essa mistura dinâmica de mídia e tantos episódios e versões diferentes, as narrativas de Gegege no Kitaro não podem ser resumidas de forma concisa, mas elas geralmente envolvem as aventuras de Kitaro e uma corte de amigos yokai. O próprio Kitaro é a prógene de uma família fantasma. Um garoto aparentemente normal, ele usa sandálias mágicas e um colete chanchanko preto e amarelo protetor. E há sempre um choque de cabelo cobrindo o lado esquerdo do rosto. Kitaro é escrito com o caractere para Oni, Ki, um lembrete não tão sutil de suas origens e afiliações. Kitaro é frequentemente acompanhado por outro personagem, Medama Oyadi, um globo ocular desencarnado com braços, pernas e voz estridente.
mesmo que ele não tenha boca, que representa os restos mortais do pai morto de Kitaro e é frequentemente visto empoleirando a cabeça ou ombro de Kitaro. Muitos dos episódios da série envolvem Kitaro, Medama Oyadi e outros personagens yokai regulares se unindo para lutar pela sobrevivência dos bons yokai e bons humanos, contra os malvados yokai e humanos malignos. Mizuki também celebra a natureza ambígua de yokai. Um dos outros personagens regulares, por exemplo, é Nezumi Otoko, o Homem-Rato, Ratman, uma figura brincalhona que é tanto amiga quanto inimiga do herói menino. Kitaro, Medama Oyadi e Nezumi Otoko são criações originais de Mizuki, mas Mizuki também é um estudioso do folclore yokai e história, e muitos de seus personagens são adaptados do trabalho de Sekien, Yanagita e outros. Por exemplo, um personagem famoso da gangue yokai de Kitaro é Nurikabe, ou Muro de Gesso, mencionado anteriormente, que Mizuki extraiu diretamente de uma entrada no Yokai Glossary de Yanagita. Ao ilustrar uma parede com braços, pernas e olhos, ele transforma o que Yanagita descreveu como um fenômeno vago em um caráter sólido e independente. Da mesma forma, Tsunakabe Baba, a vovó que arremessa areia, também era um yokai relativamente obscuro, a quem Mizuki tirou do Yokai Glossary e transformou-se em uma estrela. As narrativas de Mizuki estão repletas de outros yokai, extraídos do folclore e de textos anteriores. Além disso, além de seu mangá narrativo, ele também publicou numerosos catálogos ilustrados conscientemente, reminiscentes dos bestiários do período Edo, de Toriyama Sekien. De fato, em muitos aspectos, Mizuki pode ser considerado um Sekien moderno, usando a mídia popular de seus dias não apenas para documentar yokai, mas também para inventar novos. E assim como as imagens do século XVIII de Sekien exerceram enorme influência na compreensão do yokai nos anos seguintes, as imagens de Mizuki moldaram poderosamente a imaginação popular do Japão contemporâneo. Embora Mizuki tenha publicado muitos outros mangás relacionados ao yokai, como Kappa no Sanpei e Akuma-kun, o Menino do Diabo, ele ainda é mais famoso por Gegege no Kitaro. O mangá, os inúmeros animes e todos os tipos de produtos derivados, desde chaveiros e tiras de telefone celular, até figurinhas de plástico, roupas e até mesmo café enlatado. A cidade natal de Mizuki, Sakai Minato, com suas estátuas yokai e o Museu Mizuki, tornou-se uma meca para os amantes de yokai de todo o país. Dezenas de milhares de pessoas visitam a cada ano. Você pode encontrar turistas de todas as idades agrupados ao lado de cada pequena estátua de bronze ao longo da Mizuki Shigeru Road. Os avós se inclinam para ler atentamente a placa de identificação gravada. Os pais conversam nostalgicamente e as crianças animadamente gritam o nome de cada personagem yokai no momento em que o reconhecem. Para as crianças em particular, esses yokais são celebridades, estrelas da TV, filmes e videogames. Para os visitantes mais velhos, eles inspiram memórias nostálgicas de suas próprias infâncias. Quando ouviram histórias de yokai, talvez, ou mais provavelmente, quando encontraram pela primeira vez os mangás e animes de Mizuki. Recordando sua própria excitação ao visitar a estrada, o escritor e estudioso eclético Aramata Hiroshi explicou: mesmo que minha cabeça tenha sido corrompida por velhos livros e cigarros, meu coração, ao que parece, ainda é uma criança. Este é o poder do yokai de Mizuki. Eles emitem uma nostalgia potente por um tempo que agora se foi, se é que existiu em primeiro lugar. As narrativas e crenças de yokai podem ter sido extraídas da vida da aldeia, desbancadas por Inui Enryo, ou colocadas nas páginas dos livros da biblioteca de Yanagita Kunio. Mas o trabalho de Mizuki faz com que elas pareçam vivas novamente. E como personagens vivos em seu mangá e anime, eles recriam um tempo perdido quando eles também estavam vivos na vida cotidiana. Ou, pelo menos, em uma vida cotidiana imaginada do passado,
que é criada pelos anseios da vida cotidiana no presente. Não há como negar o verdadeiro sentimento de nostalgia invocado por seus personagens, mas devemos lembrar que o próprio Mizuki e sua produtora, Mizuki Production, também são extremamente habilidosas em usar a mídia para promover suas criações. Muitos dos personagens de yokai de Mizuki podem ter precedentes folclóricos, mas eles são, em última análise, uma marca distinta, marca registrada, direitos autorais e comercializados com grande habilidade. Mizuki é um documentador de yokai, mas também um produtor e divulgador de sua própria visão yokai. No Japão contemporâneo, suas imagens estão tão profundamente arraigadas na cultura popular que seria difícil encontrar uma criança ou um adulto que não estivesse familiarizado com elas. É provável que sem o trabalho prolífico de Mizuki ao longo do último meio século, muitos yokai mais antigos do folclore teriam sido esquecidos ou relegados aos livros da biblioteca e às prateleiras dos museus. Então, mesmo quando ele os flexiona com sua própria abordagem, Mizuki manteve essas criaturas vivas na imaginação cultural. Urbanização do yokai. Miyata Noboru. Assim como Mizuki, um artista criativo, foi em parte inspirado pelo trabalho de Yanagita sobre yokai. Também há os estudiosos profissionais, especialmente os afiliados à disciplina folclórica de Yanagita. Em sua maior parte, esses pesquisadores aderiram ao arcabouço teórico de Yanagita. Mas, em 1985, um folclorista chamado Miyata Noboru, 1936 a 2000, publicou um livro intitulado Yokai no Minzukugaku, o folclore de yokai, que usava os conceitos de fronteiras, ki-yokai, e a cidade, toshi, como chaves para abrir um beco sem saída. Essa nova perspectiva foi importante porque ajudou a resgatar o yokai folclórico, evitar que fosse descartado como ícones rurais nostálgicos do passado, e os trouxe para a cultura contemporânea, para que pudessem ser entendidos mais uma vez como um aspecto das experiências vividas de pessoas reais. Por exemplo, ao discutir a Kushi Sakiona, a protagonista yokai feminina de lendas urbanas que circularam loucamente em todo o Japão em 1939. Miyata liga sua aparência em ambientes urbanos e suburbanos modernos a yokai anteriores e mais rurais, como Yamamba, uma mulher bruxa que mora nas montanhas, às vezes chamada de Yamalba. Ele demonstra continuidade, não apenas com a imagem do yokai em si, mas também com fatores emocionais, geográficos e sociais que dão origem ao yokai. Similarmente, ele procura conectar crimes urbanos aleatórios que estavam ocorrendo em Tóquio com o fenômeno yokai, do período Edo conhecido como Kamikiri, haircutter, em que uma pessoa de repente descobre que seu cabelo foi arrancado. O foco de Miyata no lugar, a topologia de yokai, como ele diz, também se baseia em sugestões anteriores de Yanagita de que os yokai assombram as terras fronteiriças. Mas Miyata leva essas ideias adiante, explorando exemplos de ocorrências estranhas e encruzilhadas, em pontes e na terra de ninguém fora do espaço seguro da vida cotidiana. A cidade, é claro, está cheia desses lugares perigosos e inquietos que não pertencem a ninguém. De fato, Miyata desenvolveu um campo de estudos de folclore urbano que não nega conexões com o passado ou com áreas rurais, mas que também reconhece que o folclore envolvendo fenômenos misteriosos é constantemente modificado dentro dos espaços brilhantes dos grandes centros urbanos modernos. Um novo yokai gaku. Komatsu Kazuhiko. Ao mesmo tempo em que Miyata estava explorando fenômenos estranhos na cidade, o folclorista e antropólogo Komatsu Kazuhiko estava começando a desenvolver um novo yokai gaku. Como Miyata, Komatsu observou o modo como as fronteiras desempenhavam um papel na determinação de quem era humano e quem era de fora. Em um livro seminal de 1985 intitulado Ijinron, Teorias do Estranho, ele examina as chamadas lendas de Ijin Goroshi, Matança de Estranhos, nas quais um mendigo errante, ou padre mendigo,
é assassinado ao passar por uma aldeia. Às vezes, através do fenômeno da ilusão comunal, Kyodo Gensho, o crime está escondido sob uma espécie camada de lendas, muitas vezes sobre yokai e yurei. Embora este livro não se concentre em yokai per se, no último capítulo Komatsu olha para uma nova teoria que exploraria ligações entre yokai e conceitos de alteridade, sugerindo que às vezes yokai pode ser interpretado como versões folclorizadas de forasteiros, incluindo exilados, proscritos. Se este modelo social de yokai realmente representa o começo de uma nova teoria yokai, ou simplesmente uma nova perspectiva sobre abordagens anteriores, isso sinalizou o interesse profundo de Komatsu em explorar yokai de maneiras novas. Uma de suas importantes contribuições iniciais, por exemplo, revisita a diferença entre yokai e kami. Ele atualiza a teoria da degradação, de Yanagita, enfatizando o fato de que tanto yokai quanto kami possuem poderes sobrenaturais. O que determina se eles são kami ou yokai é se os humanos os adoram ou não. Então, o movimento pode ir nos dois sentidos, de kami a yokai ou de yokai a kami, dependendo das necessidades da sociedade em questão. Para entender yokai, então, você precisa entender as pessoas para quem elas são importantes, e isso requer uma abordagem ampla, multidisciplinar e humanista. Komatsu apresenta essas ideias como parte de uma reavaliação dos estudos yokai em seu livro de 1994, Yokai Gaku Shinko, Novos Pensamentos sobre Yokai Gaku. Mais de um século depois de Inui Enryo cunhar o termo, Komatsu propõe uma nova yokaiologia. O novo Yokai Gaku é uma disciplina que pesquisa os yokai que os humanos imaginam, criam, isto é, yokai como fenômenos culturais. Assim como com animais, plantas e minerais, a forma e os atributos da existência yokai não podem ser estudados sem considerar sua relação com os seres humanos. Eles sempre residem nessa relação com os humanos, dentro do mundo da imaginação humana. Assim, o estudo de yokai não é senão o estudo das pessoas que engendram yokai. Em suma, Yokai Gaku são estudos de cultura yokai, Yokai Bungakaku, uma humanologia Ningen-gaku, que procura compreender os seres humanos através de yokai. Como parte do desenvolvimento deste novo Yokai-gaku, Komatsu, sob os auspícios do Centro Internacional de Pesquisa de Estudos Japoneses, conhecido como Nichibunken, um instituto nacional de pesquisa localizado em Kyoto, organizou uma série de oficinas de pesquisa interdisciplinar para estudar yokai de várias perspectivas. Os participantes incluíam estudiosos da literatura, folclore, história, arte, antropologia, sociologia e religião, bem como curadores de museus, fotógrafos e romancistas. Todos juntos, esses vários workshops reuniram-se 62 vezes de 1997 a 2013, levando à publicação de dezenas de livros e artigos e à criação de 3 bancos de dados públicos de material e imagens de pesquisa yokai através de um projeto yokai em andamento. Komatsu primeiro se interessou por yokai na escola de pós-graduação, enquanto explorava Setsua e rolos de figuras nos quais referências eram feitas a Mononoke, a possessão de espíritos, o Myodo e Shugendo, práticas estéticas religiosas, para afastar demônios e doenças. Ele também aprendeu sobre uma comunidade nas montanhas da ilha de Shinkoku, que ainda praticava rituais dessa natureza como parte de um sistema religioso chamado Izanagi Ryu. Durante seu trabalho de campo inicial naquela comunidade, ele sentiu uma sensação de estranheza, como se ele estivesse simultaneamente no período Heian e no presente. Assim, seu interesse inicial por yokai foi estimulado por essa excitante mistura de passado e presente, e metodologicamente ele achou importante combinar pesquisa arquivística e histórica com trabalho de campo etnográfico. Ele sentiu que havia uma concepção de algo entre o que é visível e o que é invisível,
que desempenhou um papel distintivo na cultura japonesa e não poderia ser facilmente classificado sob um título de assunto acadêmico particular. Esse pensamento místico, Shinpi Shizo, abrangia literatura, arte, história e religião e fazia parte da vida cotidiana das pessoas. Sua classificação de yokai, portanto, é propositalmente inclusiva e provisória, a fim de abranger a complexidade do modo como o yokai é escrito, falado e ilustrado. Ele sugere que o que achamos surpreendente em yokai não deveria ser surpreendente. As coisas que nos parecem estranhas agora podem ser entendidas examinando cuidadosamente as ideias e práticas do passado e traçando como as coisas vieram a ser do jeito que são. Ou seja, os yokais são uma janela para outra coisa, no pensamento popular e na cultura japonesa. Em última análise, Komatsu enfatiza que definir yokai não é importante. Em vez disso, devemos aprender a ler a coisa yokaiesca, usando-a como uma lente com a qual explorar o que está do outro lado, a mensagem do texto, ou crença na qual o yokai aparece. Essa é uma forma de as pessoas terem uma compreensão mais profunda da cultura japonesa e de alcançar uma perspectiva diferente sobre sua própria cultura, seja japonesa ou ocidental. Komatsu e muitas das outras pessoas envolvidas no estudo do yokai produzem um trabalho que é altamente acessível e bem lido pelo público em geral. De fato, Komatsu propositalmente escolhe escrever alguns de seus textos para que possam ser compreendidos por leitores de idade escolar. Qualquer grande livraria no Japão hoje tem algumas prateleiras dedicadas ao folclore japonês, e geralmente há uma subseção dedicada especificamente ao yokai. Às vezes, há até uma subseção menor dedicada à escrita e aos volumes editados de Komatsu. Em 2012, Komatsu tornou-se diretor do Centro Internacional de Pesquisas e Estudos Japoneses. Em certo sentido, sua nomeação para o comando de um importante centro de pesquisa financiado pelo governo sugere que os yokai não são mais um tópico de estudo marginalizado. Seu valor para entender a cultura japonesa é, por assim dizer, autorizado pelo governo. Por outro lado, o fato de que seu valor para entender a cultura japonesa tenha sido autorizado dessa maneira coloca-os no centro de discussões às vezes problemáticas sobre o que significa ser japonês. O próprio Nichibunken foi fundado na década de 1980 sob a direção de Umehara Takeshi, 1925. Um filósofo conhecido por sua primeira ideologia nativista no Japão. E Nichibunken às vezes foi acusado de promover o Nihon Jiron, discurso sobre a singularidade do Japão. Muita coisa mudou desde o mandato de Umehara, e o Instituto de Pesquisa tornou-se conhecido por seus estudiosos interdisciplinares e por abrigar pesquisadores estrangeiros, muitos dos quais vêm de outros países asiáticos como China, Coreia e Vietnã. A própria pesquisa de Komatsu e o trabalho de suas oficinas de yokai nunca são explicitamente nacionalistas. Tendo reconhecido que, no entanto, deveríamos lembrar que o estudo de yokai, por estar tão profundamente entrelaçado com os discursos da história e cultura japonesas, e porque agora foi sancionado pelo governo, pode facilmente passar para comentários sobre a singularidade do Japão. Particularmente, como eles se tornaram reconhecidos em outros países como um produto distinto da cultura japonesa, os yokai estão perigosamente preparados para fazer parte das discussões essencialistas ou orientalistas sobre o Japão estranho, maluco ou inescrutável. E é por isso que, esperançosamente, o estudo sério de yokai pode nos levar além de tais posições. Entendendo de onde eles vêm, nós podemos ver que yokai não são, afinal, tão surpreendentes. Os yokai japoneses são específicos do Japão, isto é, são moldados pela história e cultura particulares do grupo de ilhas que agora é chamado de Nihon, Japão. Para ter certeza, então, yokai nos dizem algo sobre a experiência japonesa. Mas eles também nos dizem muito mais, sobre como as pessoas entendem seu mundo, sobre a expressão artística e narrativa, sobre a transmissão do conhecimento de uma geração para outra. Em seguida, sobre ciência e religião, e assim por diante.
Komatsu pode ter se deparado com o que ele chama de pensamento místico em textos japoneses. Mas, como a história de monstros e o sobrenatural em outros países também nos lembra, tal pensamento claramente não se limita ao Japão. Idealmente, o estudo de yokai gesticula para algo além do Japão, para o estudo da cultura humana, e o novo yokai gaku pode trabalhar para transcender a linguagem do essencialismo. O yokai mais vendido, Kyogoku Natsuhiko. Embora os livros de Komatsu sejam bem lidos, ele ainda trabalha dentro de um ambiente acadêmico. A atual estrela do mundo criativo yokai, além de Mizuki Shigeru, que permanece extremamente popular, é o escritor best-seller Kyogoku Natsuhiko. Kyogoku cresceu com o mangá e anime de Mizuki, a quem ele acredita como uma influência direta em sua própria carreira. Ele também é um pesquisador sério e trabalhou com Komatsu e outros estudiosos. Ele participou das oficinas de yokai de Komatsu. Kyogoku é quase sobrenaturalmente prolífico. Desde seu romance de estreia em 1994, ele escreveu dezenas de livros e centenas de contos e ensaios. Muitos de seus romances são tão compridos que são facilmente vistos na seção de livros de uma livraria. Livros parecidos com tijolos, que encobrem seus vizinhos. Sua ficção foi adaptada para televisão, cinema, mangá e anime. Ele também publica artigos de pesquisa, edita volumes acadêmicos sobre yokai, dá palestras amplamente em todo o Japão e aparece anualmente em fóruns e painéis de discussão, onde ele sempre atrai uma multidão enorme. Ele é uma celebridade nos mundos literário e yokai, e seu trabalho une esses dois mundos. Nascido em Hokkaido, Kyogoku frequentou a escola de design Kuwazawa, em Tóquio. Trabalhou durante algum tempo em uma agência de publicidade e se estabeleceu sozinho como designer. Diz a lenda que um dia, sem aviso, ele simplesmente trouxe um manuscrito maciço para a editora Kodansha. O livro resultante foi Ubumi no Natsu, O Verão do Ubumi. Situado na Tóquio de 1950, O Verão do Ubumi é uma história de mistério contada em primeira pessoa pelo romancista e escritor de tabloides Sekiguchi Tatsumi, e apresenta um negociante de livros usados rabugento, mas brilhante, chamado Shuzenji Akihiko, geralmente chamado pelo nome de sua loja, Kyogoku-do. A complexa narrativa envolve o yokai Ubumi. No processo, o livro menciona Sekien, Enryu e Anagita, e explora questões de crença e psicologia. Partes do romance são lidos como uma introdução ao yokai gaku. Todos os personagens são peculiares, e o herói improvável, Kyogoku-do, parece uma estranha mistura de Inui Enryu e Abi no Seimei, enérgica cientificamente, mas ao mesmo tempo privada dos mistérios do outro mundo e da mente humana. O Verão do Ubumi é o primeiro trabalho da série Hyakki Yagyo, de novelas de Kyogoku, cada uma das quais apresenta muitos dos mesmos personagens encontrados nos outros autores. O tema de cada história reflete a natureza do yokai em particular, resultando em uma mistura única das atmosferas místicas da ficção yokai e os métodos dedutivos racionais de um romance moderno de detetive. A escrita de Kyogoku é famosa por seu uso sofisticado de kanjis difíceis, e os livros em si são conhecidos por seus altos valores de produção e design elegante. Kyogoku também escreveu numerosos contos, frequentemente ambientados no período Edo e apresentados sob vários títulos diferentes de Hyakumonogatari. Nochi no Kosetsu Hyakumonogatari, Rumores Subsequentes de Hyakumonogatari, ganhou o prestigiado prêmio Naoki de ficção popular em 2003. Além disso, Kyogoku é extremamente adepto de cruzar outros meios de comunicação. Seu segundo romance na série Hyakki Yagyo, por exemplo, Morio no Haku, A Caixa de Morio, de 1995, foi transformado em mangá, anime e um filme. Junto com pesquisadores de yokai Tada Katsumi e Murakami Kenji,
Kyogoku publicou uma discussão informal de mesa redonda chamada Yokai Baka, Yokai Doido, em 2001, com Aramata Hiroshi e Mizuki Shigeru. Ele é uma das forças motrizes por trás de um jornal trianual chamado Kai, o Estranho, que começou a ser publicado em 1997 e se anuncia como a única revista no mundo completamente dedicada a yokai. Publica artigos acadêmicos, Bokomatsu, entre outros, bem como discussões em mesas redondas, mangás, análise de imagens, de sekien, ficção curta e fotografias. Kyogoku expressou profunda admiração por Mizuki Shigeru, e até mesmo jocosamente diz querer se tornar como aquele velho em 40 anos. E de fato, como seu mentor, Kyogoku é uma celebridade, conhecida não apenas por seu gênio criativo e prolificidade, mas também por seu estilo pessoal. Ao contrário da maioria dos escritores contemporâneos, por exemplo, ele frequentemente aparece em público usando um tradicional kimono japonês. E, misteriosamente, ele sempre usa luvas pretas sem dedos. O boom. Desde os anos 80, o Japão experimentou um boom de yokai. Embora seja impossível quantificar o que realmente faz algo crescer, parece que a combinação de mangá, anime, pesquisa, ficção, filme e outras manifestações de yokai e material relacionado a yokai na cultura popular chegou a um ponto de inflexão. De repente, na década de 1980, o yokai tornou-se visível e comercialmente lucrativo. A continuação da produção de mangás, animes e videogames de yokai sugere que eles ainda são. Ao mesmo tempo, pesquisas sérias sobre yokai também continuam. Ocasionalmente, um texto não descoberto virá à luz. Um otogizoshi ou um kibyoshi, e especialistas como Tokuda Kazuo ou Adam Kabat irão explorar o que eles revelam sobre como as pessoas uma vez entenderam yokai. O trabalho de Komatsu, em particular, gerou toda uma nova geração de pesquisadores. Pessoas como Kagawa Masanobu, Yasui Manami e Ikura Yoshiyuki, que continuam expandindo os limites do novo Yokai Gaku. Por uma questão de brevidade, meu resumo histórico aqui focalizou principalmente pessoas e textos relacionados ao yokai em si, mas outros campos estão intimamente associados. Por exemplo, os recentes filmes de terror japoneses, conhecidos como J-Horror, baseiam-se em muitas ideias e imagens folclóricas, muitas vezes desenvolvendo-as em ambientes modernos com tecnologia contemporânea. E os animes internacionalmente reconhecidos do estúdio Ghibli são mergulhados no folclore yokai e nas imagens de ideias tradicionais. Heisei Tanuki Gassen, Ponpoku, de 1994, de Takahata Isao, desenha diretamente nas lendas Tanuki e nas famosas imagens de Hiaki Agio. E os filmes de Miyazaki Hayao, de Tonari no Totoro, Meu Vizinho Totoro, 1988. A Mononoke Hime, Princesa Mononoke, de 1997. E Sen a Shihiro no Kamiyakakushi, A Viagem de Chihiro, 2001, são criativamente inspirados no mundo yokai. E isso é para não falar de Pokémon, Yu-Gi-Oh! E o popular Yokai Watch, todos diretamente e indiretamente relacionados ao folclore yokai. Se tudo isso faz parte do chamado boom, visto que é algo que já permanece há tanto tempo, talvez não seja realmente apropriado chamá-lo de boom. Pelo contrário, é simplesmente o fato de que yokai, em muitas formas diferentes e em uma enorme variedade de mídia, são uma característica indelével da vida cultural japonesa contemporânea e, dada a sua capacidade comprovada de se adaptar a novas formas de expressão, permanecerão assim durante os anos que virão. Bem, meus caros, por hoje é só. Espero que tenham gostado e até a próxima.